O Brasil enfrenta uma grave crise ambiental que reúne seca extrema, crise hídrica e redução da umidade, fenômenos potencializados pelas queimadas que pioram a qualidade do ar. Em uma resposta, o governo federal tem estudado e anunciado uma série de medidas para combater os incêndios. Quem traz mais informações é a repórter Marília Ribeiro, direto de Brasília. Tudo bem, Marília? Boa noite para você, bem-vinda. Melhorou um pouquinho a qualidade do ar aí em Brasília ou não, hein, Marília? Tiago, melhorou sim, viu? Em compensação, há dias atrás, aqui em Brasília estava impossível respirar. Hoje a gente consegue ter até uma corrente de ar, um vento acontecendo, mas melhorou sim aqui em Brasília, viu? Tiago, boa noite a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui neste sábado no Jornal Jovem Pan. Como você disse, né, Tiago, com o avanço do fogo e com a estiagem na maior parte do Brasil, o governo vem buscando alternativas para poder solucionar essa questão do fogo e da estiagem. Durante esta semana, uma série de alternativas foram sendo divulgadas pelo governo, né? A princípio, nós tivemos a divulgação feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de que o governo está avaliando a volta do horário de verão, né? Esse horário de verão que foi extinto durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, quem acabou comentando este anúncio foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que, segundo ele, essa seria uma boa alternativa para reduzir o consumo de energia elétrica aqui no Brasil. Ainda no governo, Tiago, só que em outra frente, lá no Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva disse que o governo já elaborou a primeira versão de um plano de atuação para a autoridade climática que deve ser criada por meio de uma medida provisória. É bom a gente lembrar aqui, Tiago, como mesmo o nome diz, né? É uma medida provisória, ela tem uma data de validade, ela vai vencer. Segundo a ministra, ainda não tem muitos detalhes dessa primeira versão desta medida, mas ela afirmou que terá diretrizes que envolvem outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério das Cidades. Essa nova estrutura, né, ela foi um compromisso feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda durante campanha eleitoral. Tiago, essa autoridade climática, ela deve trabalhar na articulação e na formulação de políticas voltadas ao enfrentamento de problemas ligados ao clima. E ainda nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que está conversando com o Exército para que os homens das Forças Armadas, né, do Exército, possam trabalhar também no combate às chamas. Ele disse que já conversou com o general Thomas Paiva, que é o comandante do Exército, a fim de tornar possível essa decisão. De acordo com o presidente Lula, é necessário preparar os recrutas para poder saber lidar com eventos climáticos e para que eles também possam se especializar em defesa civil. Tiago, todos esses pontos que eu acabei citando durante essa nossa conversa, eles ainda não foram efetivamente feitos. São apenas promessas, são alternativas que o governo vem buscando para poder combater o fogo e também a estiagem. Mas é importante a gente lembrar que nós, como sociedade, também temos que fazer o nosso trabalho, Tiago. Sem dúvida, Marília Ribeiro, então, essas ações do governo federal, muitas ainda no papel e até a previsão da volta do horário de verão, talvez já no mês de outubro. A gente continua acompanhando com a Marília e toda a nossa equipe aí em Brasília. Até mais tarde, Marília. Bom, Diego Tavares, são inúmeras as possibilidades e o governo federal agindo a partir do calor do momento, né? Como a gente vem acompanhando e como a gente acompanhou também na tragédia no sul do país. De qualquer forma, aqui em São Paulo hoje temos 24 graus, a umidade relativa do ar melhorou, temos 52%, porque essa semana quem mora aqui em São Paulo foi difícil aguentar, viu, Diego? Sem dúvida, Tiago. Eu estou aqui no ABC Paulista, por aqui também nós estamos sofrendo com a baixa umidade do ar, com o calor. Enfim, é um cenário que se espalha ao longo de praticamente todo o território nacional. Agora a questão do governo preparar um pacote, preparar uma lei, preparar uma medida provisória para tentar resolver o problema, com todo respeito aos esforços do governo. Nós sabemos que não é assim. Nós já dissemos na última pauta o que falta para que nós tenhamos um combate efetivo a esse tipo de desastre, tanto ao excesso de chuvas quanto ao excesso
de secas, quanto à falta de chuvas, é infraestrutura. Os estados precisam de infraestrutura, precisam se preparar fisicamente para combater esse tipo, para prevenir esse tipo de ocorrência climática. Uma lei, por si só, não tem resultado algum. Os estados precisam de dinheiro, precisam de investimento. Nós precisamos preparar obras, grandes obras, que de fato tragam a resolução desse problema. Protocolar no calor do momento, e aí o trocadilho fica até infeliz, considerando o que nós estamos repercutindo aqui, mas no calor do momento preparar uma medida provisória para tentar resolver esse problema, enfim, não vai ter efeito prático algum, não vai trazer a solução para esses problemas, e sem investimentos em infraestrutura, possivelmente nem a médio ou longo prazo nós teremos a resolução desses problemas que acontecem sempre que nós temos excesso ou falta de chuvas aqui no estado. E sobre a volta do horário de verão, aí começa aquela discussão, você gosta, você não gosta, mas precisa saber se realmente traz uma economia de energia. Muitas vezes o próprio horário de verão, quando havia a divulgação do balanço do fim do horário de verão, muitas vezes é uma porcentagem irrisória. De qualquer forma, se é alguma porcentagem, talvez seja válido, mas aí é uma discussão entre técnicos, né, Diego? Exatamente, Thiago. Política pública nós não fazemos com paixão. Política pública é necessário ser balizada em dados. Tem que observar se de fato o horário de verão, o retorno do horário de verão poderia trazer alguma economia de energia, como é a proposta da adoção desse tipo de alteração no horário. Enfim, como você bem adiantou aí, a base que nós temos histórica prova que é irrisória, praticamente nula, as vantagens do horário de verão. Bem por isso, ele foi extinto há algum tempo aqui no Brasil. Trazer isso de volta me parece, enfim, com todo respeito aos esforços do governo, mais uma cortina de fumaça para tentar demonstrar a adoção de alguma medida, para tentar ao menos aplacar ou tentar resolver essa grave crise que nós estamos passando pelo Brasil todo. Enfim, acho que não tendo dados para isso, é complicado defender que a volta do horário de verão vai colaborar em algum grau, em algum ponto, para que nós possamos amenizar essa crise.